Então, boa tarde a todos, agradeço aí a presença de vocês e vamos dar início aqui à aula 3, na sequência do nosso conteúdo aqui de programação 4. Se vocês bem se lembram, há 2 semanas atrás, a gente tinha falado, na verdade, na primeira aula, a gente tinha comentado que a programação web, né, orientada para a web, de front-end, né, ou seja, aquilo que o usuário está vendo, está interagindo com a página, ela é baseada em 3 pilares. Né? Não sei se vocês se lembram bem, mas HTML, CSS e JavaScript, né? Enquanto o HTML definia lá basicamente o conteúdo do que é mostrado, né? E junto com a estrutura, o layout, digamos assim, a posição onde cada coisa geralmente fica. JavaScript lidava com o comportamento dessa página, né? A gente até citou exemplos lá de aqueles eventos que acontecem quando você passa o mouse ou quando você quer tirar o mouse, ele fala, por favor, não vá embora, né? Assine nossa newsletter, alguma coisa desse tipo. E no meio disso você tinha o CSS, que era a parte da configuração da aparência da sua página. Então a gente dedicou aí as 2 primeiras aulas até agora para trabalhar com HTML. Então, na primeira aula a gente fez uma página HTML simples, na segunda aula a gente trabalhou com um formulário e a gente encerrou esse assunto de HTML na última aula, ainda que a gente vá lidar frequentemente com o assunto HTML porque está tudo integrado, né? Esses pilares estão todos correlacionados. Então, o que quer de novidade que apareça sobre HTML que precise ser apresentado, introduzido ou que apareça e você tenha dúvidas, pode perguntar também. Mas aqui, a partir de hoje, a gente vai começar a lidar com o CSS, que é o segundo desses pilares, né? Que é a parte justamente da aparência das páginas. Eu já percebi pelas atividades que vocês me enviam que alguns de vocês já, inclusive, já são introduzidos a esse conceito de CSS, já sabem utilizar. Enfim, até porque é um conceito de fato que folhas de estilo em cascata, né, que seria a tradução, já surgiu junto com a força-tarefa que definiu o HTML. Né? Então, desde lá a meados dos anos 90, você já tinha uma força-tarefa dedicada para a definição de um conjunto de estilos para você formatar as páginas, ainda que você consiga, em alguma medida, com HTML puro, realizar a formatação de páginas, o CSS torna isso muito mais facilitado. Primeiro porque ele consegue agregar informações, agregar formatações para elementos HTML ao invés de ter que espalhar isso ao longo de todo o código. Ele consegue reunir isso em um arquivo só também. Né? Isso pode estar embutido tanto no código quanto em um arquivo separado. Então, isso ajuda, por exemplo, você salvar a largura de banda de alguma coisa. Né? Então, você pode baixar a página mais de uma vez e a folha de estilos já pode estar gravada no seu computador e aí ele só importa a aparência dessa folha de estilos. Então, essas são apenas uma das vantagens do que o CSS trouxe, que eu espero que ao longo da aula a gente possa perceber de fato a vantagem de se utilizar a folha de estilos para a aparência de páginas. O fato é que de fato CSS agregue muito a, a manipulação da aparência da sua página. Aqui tem um exemplo clássico que é sempre utilizado quando se vai apresentar CSS, que é justamente essa página aqui, csszengarden.com, para mostrar, digamos, o alcance, né, as capacidades a partir de CSS. A proposta dessa página, CSS Zen Garden, é justamente mostrar a beleza do design CSS, ou seja, a ideia é uma página HTML padrão, única, cujo conteúdo é esse aqui, e aí você tem colaboradores dessa página que enviam estilos CSS, né, uma folha de estilos, ou seja, um arquivo CSS, para modificar essa página. Então aqui você tem, para um mesmo conteúdo, né, ou seja, para o mesmo código HTML, você tem diferentes estilos aqui sugeridos. Então, só para pegar alguns deles aqui, vamos lá, esse primeiro aqui. Opa, desculpa, apertei no negócio errado. É aqui. Então veja, é a mesma página, só que com uma folha de estilos diferente. Então, ele muda toda a forma de apresentação, todo o layout, todo o plano de fundo, o estilo de cores. Essa outra aqui é ainda mais embaçada. Veja, tudo isso com CSS.
E aí você tem a oportunidade depois de, se você quiser, pode baixar o arquivo CSS dele e a página HTML padrão, né? E verificar como é que o autor realizou essas mudanças aqui. Então, veja as mesmas páginas, só que com estilos diferentes. Esse é uma das formas de demonstrar o alto poder de modificação da aparência de CSS. Esse tem JavaScript. Eu acho que não, viu? Esse especificamente, eu cheguei a abrir aqui o código CSS dele e não vi nada de JavaScript nele, eu vi CSS puro. Mas só que eu não vi tudo, porque ele separa um arquivo com vários includes, onde cada include tem um arquivo. E aí eu não vi todos os includes, eu vi só um ou dois includes dele. E nesses dois que eu vi não tinha não tinha JavaScript. Mas de fato é realmente um trabalho de um artista mesmo. Então, estamos a gente já começa com o pé na porta, assim, mostrando do que o CSS é capaz, né? Mas o que a gente vai ver aqui é, claro, a introdução ao CSS, né? Então, uma vez que a gente vai estar lidando com aparência, como é que o CSS lida com a aparência de uma página, né? Na verdade, como a gente tinha acabado de falar, eu comentei aqui, o CSS está relacionado, né? As regras de estilos estão relacionadas com os elementos HTML. Interprete aqui, independente se isso é preciso ou não, elemento como tag, certo? Então, quando eu falar elemento HTML e tag, talvez fica mais fácil porque a gente já apresentou o conceito de tag, né, usando esse termo. Então, na época que eu falei de tag, eu não tinha traduzido isso como elemento, eu chamei de tag mesmo. Então, não dá para dizer que é só tag porque esse elemento pode ser outras coisas. Mas, por enquanto, pensa nas tags. Lembra lá, né? Tem a tag H1, tem a tag P. Ok, mais adiante a gente vai ver que ele não pega só a tag, ele também modifica outras coisas além da tag. Mas o CSS está associado com esses elementos HTML, sejam tags, sejam atributos das tags, sejam outras informações que podem vir dentro da tag. E para cada elemento HTML que existe dentro de uma página HTML, o CSS enxerga aquilo como se fosse uma caixa invisível. Então, o exemplo aqui dessa página, você tem a mesma página aqui com uma formatação mais crua, né? Mas ainda que sim tem uma formatação, e aqui com uma formatação que envolve algumas caixinhas em volta, né? Mas aqui a gente colocou caixa invisível, eu coloquei caixa invisível, mas de fato ele enxerga como uma caixa e você pode transformar cada elemento na página do seu HTML em caixinhas também, se você quiser. Mas se você não habilitar a opção de colocar a borda nessa suposta caixa que envolve todo o elemento HTML, você pode mexer em bastante coisa dentro dessa caixa, entre aspas, aí que tem lá dentro. Então, por exemplo, aqui é o título. Provavelmente aqui seria um H1, né? Seria uma tag H1 que está mantendo esse título dessa cor. Então, o autor que manipulou essa página aqui provavelmente ativou a borda desse H1, ou seja, em toda a região onde compreende H1 ele vai colocar essa borda, mas independente disso ele poderia mudar o fundo disso aqui, ele poderia mudar a cor da fonte disso aqui, o tamanho, o tipo de fonte, o estilo da fonte, e enfim, e várias outras opções que você poderia alterar dentro dessa área. Que área é essa? É o elemento HTML que envolve essa área. Pode ser um H1, pode ser, enfim, um P ou qualquer outro elemento que a gente vai ver aqui os exemplos mais adiante. Então, existe esse conceito de caixa. Quando você cria uma regra, essa regra se aplica àquele elemento e aquele elemento é como se fosse uma caixa que envolve o texto, né, o conteúdo onde aquele elemento, eu digo texto, mas não precisa ser necessariamente um texto, né? O conteúdo que envolve aquele elemento. Então, é por aí que a gente começa a entender como é que o CSS funciona, né? A partir desse conceito e dessa caixa que envolve os elementos HTML. Continuando, então, como é que seria a sintaxe? Enfim, como é que seria a sintaxe? A sintaxe é simples, né? Você tem a criação de regras, então toda regra ela começa com um seletor e ela é envolvida por chaves, onde dentro dessas chaves vem a declaração, né? Então, o seletor é justamente o elemento HTML que você quer aplicar essa regra. E a declaração é justamente a configuração, na aparência que você quer modificar para todos os lugares onde contiver
onde existir essa regra. Então, nesse exemplo aqui específico, ele está dizendo que todo lugar onde tiver uma tag P, a fonte vai ser Arial. Basicamente é isso. Então, as regras definem como o conteúdo deve ser mostrado, e uma regra vai ter sempre duas partes, que é o seletor e a declaração, né? Qual que é a regra que você quer aplicar, qual que é a modificação que você quer aplicar naquela aparência que envolve aquele seletor. Continuando ainda com relação à sintaxe, agora com relação à sintaxe da declaração em si, né? Ali no exemplo anterior você tinha uma única declaração. Nesse exemplo aqui agora você tem duas declarações separadas por ponto e vírgula. Então é assim que você separa declarações dentro de uma regra CSS, né? E essa declaração é sempre composta por propriedade e valor. Então aqui também é um indicativo de você utilizar um editor de texto mais com recursos, né, que reconheça linguagens, como o Sublime, como o Atom que eu uso aqui, que ele ajuda você a buscar ali quais são as propriedades possíveis dentro de uma regra, né, e aí facilita você a ver as possibilidades de alteração, do que se você for consultar, por exemplo, um manual. Aí. Então, às vezes, se você digita lá fonte, ele já vai te dar as opções lá, o que você pode fazer com fonte. Se você digita lá margem, ele vai te dar as opções que você pode fazer com margem. Então, essa é uma das vantagens de você utilizar aqueles editores lá mais bem elaborados, né? Menos planos. Então a sintaxe não tem muito segredo, só o que você já devem ter percebido é que modificou alguma coisa aqui no seletor, né? De um para o outro já modificou alguma coisa no seletor, que é do qual justamente a gente vai comentar agora, né? Como são aplicados esses seletores? Que tipo de seletores existem? Os seletores justamente são aqueles que você vai utilizar para definir aonde vai se aplicar essa regra. Então, um seletor universal desse tipo aqui, ele é redundante, né? Se você coloca um seletor, um asterisco e coloca uma regra aqui dentro, você vai aplicar ele para todo o corpo da sua página, para toda a sua página, né? De cabo a rabo, de cima e embaixo. Por que ele seria redundante, né? Porque em algum momento você pode fazer essa mesma coisa usando um seletor mais específico, de tipo, por exemplo. Aqui, nesse exemplo, que é o exemplo, inclusive, do slide anterior, que está usando H1, H2, H3, você pode dizer para a definição do seletor a quantidade de seletores que você quer que essa regra se aplique. Então, ele está dizendo aqui, por exemplo, que uma propriedade que vier aqui dentro vai se aplicar a toda a tag H1, H2 e H3, certo? Então, é o exemplo daqui, né, que aplica, ou seja, ele está dizendo que todo lugar onde tiver uma tag H1, H2 e H3 vai ter fonte Arial e cor amarela, e aqui onde for tag P, só fonte Arial. Então, você pode colocar um seletor apenas, ou uma sequência de seletores separados por vírgula, onde esse aqui é o seletor de tipo, ou seja, ele deve bater, né, dar um match com o seletor que você tá, o elemento que você está utilizando lá na sua página. Deixa eu ver se eu já mostro um exemplo aqui. Seletores simples. Então, como eu tinha dito agorinha, esses exemplos aqui todos já estão no AVA e você pode baixar para seu computador aí e fazer os exemplos também, vocês. Inclusive, acho que eles estão assim, né? Com um XXX aqui no lugar do que vai vir o seletor de fato. Alguns estão com before e after, né? Tipo, before é antes de modificar e after depois de fazer a modificação pretendida para aquele exemplo. Lembrando que esses exemplos aqui que eu estou utilizando, eles não são meus, eu tirei eles tanto de um curso do Coursera, de um professor lá da Johns Hopkins, e também do livro texto da disciplina que eu estou utilizando, que é de Ian Duckett, eu acho o autor dele, que vai aparecer aqui em algum momento. Então eu mesclei exemplos desses dois lugares e eles estão aqui dispostos nessa página. Então aqui como eu estava dizendo, né, ele está dizendo, por exemplo, ele quer que um texto de cor azul, deixa eu abrir o texto aqui, esse texto aqui é o resultado dessa página HTML que está aqui embaixo, né? Simple Selectors H1, um subcabeçalho aqui H2 e outro subcabeçalho aqui H2 com texto dentro. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele quer colocar alguma coisa vermelho centralizado em tudo que for H2, né? Então, para eu aplicar esta regra de cor e de alinhamento para H2,
eu venho aqui e coloco H2. Então, esse é o resultado. Tudo que foi H2 na minha página já se aplica essa regra, esse conjunto de regras que foram colocadas aqui, né? Conjunto de propriedades. Então, se a gente for lá no texto, tá lá, tem um H1, tem um H2 aqui, tinha um H2 aqui. Se você fizesse isso com HTML puro, né, você tinha que fazer isso aqui em cada uma dessas tags H2. Então, você está concentrando tudo aqui. A gente também vai ver exemplos aí que a folha de estilos ela está separada num arquivo .css, mas por enquanto, até por uma questão de navegação aqui, de visualização, os estilos vão estar todos localizados dentro do código de fato, do código HTML mesmo. E para estarem no código HTML, eles precisam estar dentro da tag style. Então, voltando, acho que eu esqueci de falar isso, né? Você vê, eu tô na tag head, tá vendo? Estou dentro da tag head, eu não estou na tag body. Então, ainda dentro da tag head, foi aberta a tag style, exatamente abaixo da tag title. Então, essa é a posição da tag style que deve estar a codificação CSS da sua página, quando você quer deixá-la embutida junto com o código HTML. Quando não, você vai ter a tag style também fazendo uma referência ao arquivo CSS que contém aquela página, que contém as informações. Daqui a pouco eu acho aí um exemplo que tenha o arquivo CSS linkado. Mas enfim. Então aqui, H2 aplicou vermelho centralizado. Continuando aqui nos exemplos, veja aqui que se eu coloquei lá para H2, tudo que era H2 se tornou vermelho centralizado. Mas às vezes você quer dar um tratamento, ok, para os H2, mas você não quer que seja a todos os H2, você quer separar os H2 em diferentes categorias, por exemplo. Bom, essa diferenciação de categorias ela pode se dar, por exemplo, você usando os atributos ou o atributo class ou o atributo ID. Os atributos, né, recapitulando, são aquelas opções que você pode colocar dentro da tag, né? Então você pode colocar um atributo class ou um atributo ID dentro da sua tag. Então, aqui nesse exemplo, inclusive, você já tem duas tags P com uma class definida e você tem uma tag span aqui com um ID definido, né? Então, perceba inclusive que você tem algumas tags HTML, eu não sei se eu comentei isso nas primeiras aulas, mas tem tags que o resultado prático dela você às vezes não vê na página HTML, né? Então, cadê aqui? Eu vou abrir de novo. Então aqui você tem a tag div que está envolvendo o texto. This is the main point, né? Que é justamente esse texto aqui. Então você não percebe muita diferença, né? Você tem aqui um P para o parágrafo de cima, que é esse parágrafo aqui. E você tem a tag div aqui que parece que fez a mesma coisa que o P. Então tem certas tags cujo objetivo dela é simplesmente envolver um conteúdo e aí você, a partir dela, você consegue modificar esse conteúdo com a regra CSS direcionada para ela, né? Então, ela não vai alterar o texto, não vai acontecer nada de diferente no texto, mas aí você vai lá e cria uma regra que envolve div, por exemplo, e pronto, o texto que envolve div vai ser modificado. Né, para dizer o que eu estou falando aqui, né, para exemplificar o que eu estou falando. Eu posso criar aqui div e dizer que é color igual a blue. Então, tá vendo? Só o texto que foi div, que está dentro da tag div, ficou azul, certo? Então, eu estava dizendo que algumas tags você pode colocar atributos dentro dela, né? Aqui eu tenho class e ID, e aí você pode acessar essas tags, né, com os seletores CSS a partir do operador de ponto e do operador de jogo da velha aqui, né? O operador de ponto acessa uma class. Então, aqui ele está dizendo, por exemplo, que todo o código que estiver dentro de uma tag, de um elemento, cuja class é note, vai aplicar a regra que está aqui dentro. Então, veja que você pode ter, inclusive, diferentes tags numa mesma class. É o que ele está dizendo aqui, né, implicitamente. Ele está dizendo, olha, eu só estou interessado em class note e não em tags. Por isso que eu tinha comentado sobre elementos. Na verdade, eu tinha falado que elemento podia ser entendido como tag, né?
Mas elemento é tanto tag quanto atributo, quanto, enfim, outras informações que podem ser extraídas da codificação HTML. Então aqui, na prática, o que o ponto note quer dizer? Quer dizer que todo lugar onde tiver uma class igual a note, ele vai aplicar essa regra aqui. E aqui já é mais específico ainda. Aqui está dizendo, olha, todo P, ou seja, toda tag P, cuja class é igual a note, aplica a regra que está aqui. Então aqui ele só está olhando para as classes independente da tag, que pertence àquela class. Aqui ele está olhando para uma tag P, cuja class é note. Então essa é a diferença desse para esse. E aqui eu acho que tem exemplo do que ele está fazendo também, do que eu estou dizendo. Aqui ele está querendo, por exemplo, ó, todo lugar onde class é igual a highlight. Então, se eu descer um pouco no código, tem duas class igual a highlight. Então, tem dois P's cujo class é igual a highlight. Então, se é todo lugar onde class é igual a highlight, então eu coloco ponto highlight. Salvei. Então, o que ele fez de diferente? Ele colocou uma fonte tamanho 20, colocou negrito, colocou itálico, colocou uma cor de fundo verde e colocou uma opacidade de 60%, que foi justamente essa modificação aqui. Colocou aonde? Colocou onde class era igual a highlight, né? Que era nesse primeiro parágrafo e no segundo parágrafo. Aí, como eu falei, isso aqui independe de qual tag, está olhando para a class. Isso quer dizer que se eu vier aqui e colocar essa class aqui, essa div como class igual a highlight, espera-se que ele também seja aplicado aquela regra. Entenderam? Então isso aqui dá uma possibilidade de manipulação variada, né? De você distribuir, coordenar a alteração da sua página em diferentes pontos, onde você quiser e tudo mais. E a gente nem viu ainda tudo. Porque também tem a opção de... Deixa eu voltar como estava aqui. Também tem a opção de você referenciar ID, né? Como é o caso aqui do ID main point. Então, lá no slide ele está dizendo que para você referenciar o ID, é o hashtag aqui, né? O jogo da velha. Introduction quer dizer que altera elementos cujo ID seja igual a introduction. Então, lá no nosso exemplo, ele tem um ID chamado main point. Então, aqui ele está esperando uma regra, esse conjunto de formatação aqui, todo lugar onde o ID for igual a main point. Vai ficar tamanho 24, negrito, cor de fundo vermelho e uma opacidade de 70%. Então, como é que eu alcanço os ID main point? Hashtag main point. Justamente no único lugar onde estava o ID main point, que é no termo, né? ID igual a main point, né? Que está aqui no código. Viu? Então, veja, independente da tag, né? Aqui tinha uma tag div, aqui tinha a tag spam, que também é uma tag que na prática não mudou nada, né? Se a gente for lá voltar e der um Ctrl Z, deixar como estava aqui. Veja, você viu que tinha lá um spam aqui nesse termo, que na prática não estava mudando nada, justamente porque essa tag aqui, ela pode ser utilizada simplesmente para referenciar uma região, né? Só para você referenciar aqui e dizer, olha, aí você dá um nome para ela, ou você pode usar a própria, né? Aqui, como só tem ela como spam, eu poderia criar uma regra spam que aplicar também do mesmo jeito que a gente aplicou aqui. Mas aqui é só para mostrar o exemplo do uso de ID, né? Você vem aqui e referencia o ID com, mais uma vez, só para deixar registrado aí, main point. Pronto, cor de fundo, lembra lá da caixinha, né? Então toda região onde ele envolve é uma caixinha, onde ele pode controlar tudo que tem dentro daquela caixinha, que não era invisível, que agora não é mais invisível, né? Bom, prosseguindo então, uma outra forma de você criar um seletor ainda mais específico é você usar esse operador aqui de maior, né? Então, o que quer dizer LI maior que A? Quer dizer que todo elemento A que estiver dentro de um elemento LI, ou seja, que for filho do elemento LI, vai ser alterado por essa regra aqui. Então, quando o A for diretamente filho de LI. Né? O filho ou seja, a tag A está dentro da tag LI. Certo? Ou seja, a tag LI só fecha depois que a tag A fechou. Né? Então, o que seria isso na prática? Ainda faltou uma regrinha aqui, né? Só para a gente fechar esse exemplo aqui. Está dizendo aqui, ó, coloca azul e centralizado para todo elemento P e todo elemento H1, né? Então, o que seria? E aí, vamos aproveitar e ver se vocês estão prestando atenção. Como é que eu faria para deixar azul e centralizado tudo que for P e H1?
P tracinho H1, isso, é a opção do Miguel, né? O Arthur colocou P setinho H1, maior H1, mas isso seria o que a gente acabou de mostrar, né? Que é se H1 for filho de P, né? P e H1, né? Seria usando a vírgula. P, vírgula, H1. Então foi o que ele fez, tá vendo? Tudo que era P e H1, ele deixou azul e centralizado, né? A gente já viu aqui, está centralizado. A gente vai ver isso mais adiante, mas você vê que tem algumas modificações que elas são herdadas e não são sobrepostas, elas são agregadas, né? Então você viu que ele deixou azul e centralizou sem tirar, por exemplo, a cor de fundo, ou o tamanho da fonte, ou o peso aqui da fonte, né? Então a gente vai ver essa questão de herança também. Mas aqui, acho que aqui encerra então os exemplos desses 4 primeiros elementos aqui, né? Que é usando diretamente o elemento, usando a classe que pertence a uma tag ou o ID, né? Ou um ID específico. E aqui a gente vai para esse exemplo agora de seletores que abordam filhos. Deixa eu colocar então um exemplo aqui. Então aqui ele está pedindo, ó, qualquer tag article, qualquer elemento article, que é um filho direto de um elemento section. Ou seja, qualquer elemento article cujo pai imediato é um elemento section. Então, vamos olhar para o código aqui primeiro para ver o que ele está querendo dizer. Esse é o nosso código. Esse é o nosso código. E esse é o nosso exemplo, né? O código já... Esse código aqui cru ainda, sem nenhuma codificação de CSS. Então, ele quer colocar fonte 24 e cor verde em qualquer elemento article que é filho direto de section. Então, a gente olha aqui para o código, você tem um elemento article aqui, ele é filho direto de section. Esse elemento article aqui é filho direto de section? Não, né? Ele, na verdade, ele é filho direto de div. Ele é descendente de section. Daqui a pouco a gente vai ver essa diferença. Agora, esse elemento article aqui é filho direto de section. Ou seja, o que está escrito aqui? Está escrito article as a direct child of the section element. Então, é esse parágrafo aqui, essa linha aqui. Isso quer dizer que se eu quiser aplicar essa regra de um article que é filho direto de um section, essa regra obrigatoriamente vai se aplicar somente a essa linha, né? E como é que eu aplico o article com filho direto de section? Section maior article. Então, justamente aquilo que a gente disse que ia ficar, ficou verde e tamanho 24, né? Veja, uma regra bem específica. Ele está dizendo, olha, toda vez que tiver um article filho de um section, coloque verde. Nesse segundo aqui, o que ele está dizendo? Qualquer elemento H2 que é filho direto de um section. Ou seja, qualquer elemento H2 cujo pai imediato é um elemento section. Aqui você tem 2 elementos H2 no texto, né? Subheading 1, subheading 2, né? Subheading 1, subheading 2. Aí eu faço a pergunta para ver se vocês entenderam isso. Se eu aplicar aquela regra do jeito que ele está querendo, né? Colocar cor verde, qual dos 2 subheading vai ficar verde? 1 ou 2? Não entendi. Vou fazer a pergunta de novo. Ele quer uma segunda regra. Veja, a regra não foi o seletor não foi definido aqui. Mas ele quer aplicar cor verde em qualquer elemento H2 que é filho direto de um elemento section. Aí a pergunta é, se eu aplicar essa regra corretamente, do jeito que ele está querendo, né, onde vai ficar verde qualquer H2 que é filho direto de section, qual dos 2 H2 que estão aqui no código vão ficar verdes? Esse ou esse? O 1 ou o 2? Então, por que a maioria respondeu 1, né? Então, o 1 é um H2. O subheading 1 é uma tag H2. A tag H2 é filha direta de section, né? Porque ela está imediatamente interna a section. Ela é filha de section, ou seja, ela não está nada, ela está dentro diretamente de section, vamos dizer assim. A tag H2, a segunda tag H2 utilizada,
ela é filha de quem? Vamos ver se vocês estão entendendo isso, né? Do que é filho, quem que é pai. A segunda tag H2 é filha de Bore, isso, o Arthur respondeu aí. Justamente, então, a única tag que é fechada depois de H2 aqui é Bore, né? Então, dentro da hierarquia, né, do seu arquivo, H2 é filho de Bore, ou seja, essa regra não vai se aplicar a essa tag, porque ela não é filha direta de section. Então vamos primeiro criar a regra, né? Então ele está dizendo toda H2 que é filho direto de section. Então section H2. Então ele só aplicou a 1, muito bem, vocês acertaram aí, a maioria acertou, acho que todo mundo acertou, né? Porque justamente H2 é filho direto de section, enquanto que esse H2 aqui é filho direto de body. Ou seja, se eu quero fazer para o outro H2 e não para esse H2, o que eu teria que mudar aqui? Exatamente. Parabéns aí, Leonardo Durães, que foi o primeiro a responder, né? Fica com a primeira resposta aí, Leonardo. Body H2. Somente H2 seria os dois, exatamente, Miguel. Exatamente. Então, aqui eu estou dizendo, olha, só o H2 que é filho de body. O outro H2 aqui é filho de section. Qual a relação dele com o body? Ele é neto de body, vamos dizer assim, né? Mas aqui a gente fala descendente, né? Então, a gente mudou, eu mudei aqui, e você, não sei se você viu aí, mas ele alterou. Vamos fazer de novo para você observar a mudança aqui ao vivo. Body, salvei, o outro já ficou verde, beleza? Então, mais uma lição aprendida aqui sobre o uso de seletores. Então, vamos para a próxima. Agora, sem nada no meio entre as duas, você está dizendo agora que você quer acessar os descendentes de um elemento, né? Então, P espaço A altera todo o elemento A que está dentro de um elemento P, ou seja, que é descendente de um elemento P. Então, agora não importa mais se ele é filho direto ou indireto, ou descendente. Basta que ele esteja dentro de uma tag, certo? Essa é a diferença agora desse para o outro. Vamos, por exemplo, aqui. É esse aqui mesmo. Então, aqui, o que ele está dizendo agora? Vamos abrir a página crua aqui ainda. Deixa eu deixar mais um pouco maiorzinho. Ele quer colocar verde o quê? Todos os elementos LI, né? LI é de lista, né? Então você vê que tem duas listas aqui, item da lista, que estão dentro de um elemento section. Então, olhando para o código aqui, você tem um section aqui, que também é uma tag que não modifica nada aparente no seu texto, no resultado aqui da sua página, mas que é usada muito justamente para você segmentar melhor o seu código, né? Assim como a tag article, que está sendo utilizada para isso, ela ajuda a segmentar o seu código. Então, ele quer todo elemento LI que tiver dentro de um elemento section. Ora, se eu tentasse fazer isso com a regra anterior, né? Se eu colocasse fazer assim, section menor, maior, LI. Vamos ver o resultado disso. Resultado nulo, né? Por quê? Porque não tem nenhum LI que é filho direto de section. Né? Não faz sentido? Veja que todos os LIs obrigatoriamente vão ser filhos de UL ou OL, porque LI é de lista, item de lista, né? Então, isso aqui não vai dar certo. Agora, ele quer o LI que está dentro de um section. Então, você coloca sem espaço, salva, pronto. Só essa lista aqui ficou verde porque só essa lista aqui é descendente de um section. Essa lista aqui é descendente de um article. Então, se eu quisesse modificar a outra lista, todo LI descendente de um article fica com cor vermelha. E pronto. Bom, simples assim, né? Então, recapitulando, sem espaço é qualquer descendente, né? Então, a gente mostrou aqui um exemplo também dele para as duas listas aqui com
com tags diferentes onde elas estão inseridas. Se eu colocar body li, a frase shopping list não ficará vermelha. Não por quê, Leonardo? Porque shopping list não está dentro de uma tag li, né? Vamos ver isso aqui na prática. Deixa eu tirar isso aqui e deixar body li, né? Viu? Só os LIs ficaram vermelhos, né? Beleza. Uhum. Agora, se eu colocasse só body, ó, tudo vai ficar vermelho, né? Porque tudo está dentro de body, né? A gente já viu. Eu falei que seria a mesma coisa que colocar o universal, né? Colocar body e colocar universal é a mesma coisa, o asterisco aqui, porque vai englobar toda a sua página. Vamos voltar como estava aqui. Deixa aí. Continuando, então, esse daqui, H1 mais P e H1 til P, já também dizem respeito a adjacências, né, a tags, ou a elementos que estão relacionados um com o outro, mas nesse caso aqui é um pouco diferente, porque ele está dizendo aqui, H1 mais P é o primeiro elemento P que vem imediatamente após um elemento H1. Veja, aqui ele não está mais falando de um P que está dentro de H1. Aqui ele está falando agora de um P que vem logo após um H1 ser fechado. Vamos mostrar um exemplo para deixar mais claro o que isso quer dizer. Acho que eu nem coloquei exemplo aqui, mas vamos usar esse mesmo exemplo aqui para mostrar o que eu estou falando. Então, por exemplo, aqui você tem a tag H1 que vem depois da tag body. Aí você tem a tag session que vem depois da tag H1. Então, uma outra forma de você colorir de vermelho toda essa lista aqui, só a primeira lista, é dizer assim, H1 mais section. Ou seja, eu quero a section que vem imediatamente após uma tag H1 ter sido aberta e fechada, certo? Ele vai colocar verde, na verdade, aqui. Vou abrir aqui. Ctrl S. Então, ó, H1 section envolve toda essa tag, e section começa imediatamente após terminar H1. É assim que funciona o mais, o operador de mais. Não é dentro, é logo após, é imediatamente após. Ou seja, para a gente entender, talvez, se você não entendeu isso aqui ainda, talvez você entenda melhor se você colocar assim, todo LI que vem depois de um LI. Ó, todo LI que vem depois de um LI. Tá vendo que ele ficou das listas só o primeiro sem a regra e os dois outros? Justamente porque esse LI não vem depois de um LI, né? Esse LI sim, e vem depois desse, e esse vem depois desse. Então, LI mais LI nada mais é do que uma regra dizendo, olha, aplique uma regra a todos, exceto o primeiro de uma lista. Certo? É a mesma coisa que dizer isso. Mas eu acho que usando essa regra fica mais fácil de entender o operador mais. O operador mais diz isso, justamente. Ó. Só aplica uma regra se isso vier imediatamente após o fechamento disso. Então, às vezes, como é que você vai usar isso daqui? Às vezes você quer ser bem específico onde você quer aplicar essa regra. Então, por exemplo, se eu quisesse colorir só essa daqui, só essa lista toda, ou só esse conjunto todo aqui, bom, esse article vem depois de um section. Então, a regra seria section mais article. Então, eu fui bem específico, dizendo, olha, eu quero esse article. Como é que eu quero alcançar esse article? Haveria outras formas de alcançar o article? Haveria. Eu poderia colocar só a tag, só o seletor article, né? Daria na mesma. Mas só para mostrar que ele consegue também acessar um recurso, também usando esse recurso aqui do mais, né? Ou você olha para o código, vê, ó, isso aqui vem depois disso, então eu posso criar uma regra de section mais article para justamente acessar essa região aqui. Então, esse outro aqui, ele não só faz isso para o primeiro, para a primeira ocorrência depois de uma ocorrência de fechamento.
ele faz isso para todas as ocorrências depois dessa ocorrência. Como assim? Espera aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa lista aqui. E eu repliquei ela algumas vezes. Então, só para ficar diferente, não, vou deixar assim mesmo. Vamos lá para ver se ele está mostrando. A lista está aqui. Eu aumentei o número de listas. E a regra estava como? A regra estava section plus article, ou seja, o primeiro article que vem depois de um section. Então perceba que quando eu repliquei as minhas listas, e eu salvei isso aqui, atualizo sozinho, então ele está aplicando isso só para a primeira ocorrência depois que fecha o section. Essa é a diferença de usar o mais para o till. Se você coloca o till, ele vai colocar para todas as ocorrências de article depois de section. Viram aí a diferença? Então, o mais pega apenas a primeira ocorrência, o till pega todas as ocorrências que vierem depois do section. É isso. Bom, aqui foi um apanhado geral, então, dos seletores, né? A gente ainda vai voltar ainda nessa questão de seletor com outras opções também, mas, basicamente, você consegue uma variação de formas de acessar elementos HTML na sua página usando essa combinação aqui de seletores. Você pode combinar elas, inclusive, entre elas, certo? Então, isso aí vai dependendo da sua demanda aí. Bom, então, na medida que eu fui mostrando alguns exemplos, talvez vocês devam ter percebido aí que, e eu acho que eu cheguei a mostrar um exemplo, algumas regras podem se aplicar ao mesmo elemento, né? Você pode ter mais de uma regra que se aplica ao mesmo elemento, porque você tem várias possibilidades de selecionar elementos, né? A gente mostrou lá, por exemplo, até asterisco e body faziam a mesma coisa, né? E com class, com ID, enfim, você consegue fazer mesmas coisas usando essas variedades de seletores. Então, o que acontece quando você tem esse conflito de regras para um certo elemento? Então, você tem uma regra de precedência que vai ser obedecida quando houver esse conflito. Na verdade, essas regras são bem simplificadas. A primeira delas olha, se dois seletores são idênticos, a última regra vai ter precedência. Então, para mostrar o exemplo aqui do que eu estou falando, então você tem aqui o código, a página com as regras já aplicadas. Bom, que regras são essas? Vamos aqui para o documento. No documento você tem uma tag link que justamente está referenciando a folha de estilos external.css. A gente tinha comentado no começo da aula que você pode fazer assim, e à medida que isso for ficando grande demais, é recomendado que você use uma folha externa, né? Ao invés de usar o próprio código HTML. Então, se você for lá em external.css, qual que é a regra que ele está puxando de lá? É simplesmente colocar tudo que for tag P com uma fonte 130%, com cor de fundo cinza e com a cor da fonte branca. Bom, de cara você já olha aqui e fala, bom, alguma coisa está errada porque, beleza, a fonte parece estar um pouco maior mesmo, a cor de fundo está cinza, mas uma está um negócio meio amarronzado e outra está preta, né? Justamente porque existe uma precedência aqui de regra entre as competidoras, né? Logo depois dessa aqui, já vem uma outra regra aqui dizendo, olha, tudo que for P, coloca essa cor aqui maroon, né? Que é tipo um marronzinho aqui, né? Um bordeaux, sei lá. Então, essa regra aqui teve precedência sobre a regra que estava lá no arquivo external.css, justamente porque a leitura do seu código é top-down, né? Ele começa interpretando aqui, então, se tiver alguma coisa aqui, vai sobrepor o que está aqui, a última regra. Aí, se você continua aqui no seu código, você vê que o último parágrafo aqui já não está mais maroon, está preto, né? E aí, justamente porque quando você desce um pouquinho mais, você vê que tem uma nova regra aqui. E sim, as regras também podem ser colocadas dentro das tags, né? Diretamente dentro das tags, é só você chamar o atributo style e colocar a regra diretamente dentro dele. Então, essa última regra teve precedência sobre essa regra, que teve precedência sobre essa regra. Mas repare que essa precedência não é necessariamente uma sobreposição, né? Algumas coisas, algumas propriedades são sobrepostas, outras são herdadas. Então, como você pode ter percebido aqui, cor de fundo e tamanho da fonte foram herdadas, enquanto cor da fonte, né,
eu falei tamanho, desculpa, eu acho que eu falei cor da fonte. Cor de fundo e tamanho da fonte foram herdadas, mas a cor da fonte foi sobreposta. Então, ele manteve cor de fundo e tamanho da fonte, mas sobrepôs cor aqui e depois sobrepôs a cor aqui também. Então, uma forma de você ver isso também, usando, por exemplo, seu navegador Chrome, é clicando com o botão direito Inspect. Você consegue ver de onde que ele está puxando cada regra, né? Então, se eu for para essa, por exemplo, aqui, só nessa parte, só nesse trechinho aqui do código, né? Que é esse parágrafo aqui, o primeiro parágrafo. Então, ele está dizendo ó, que esse parágrafo está com cor maroon, né? Que é lá da linha 9 do meu arquivo, que é justamente o que está aqui, né? Do meu arquivo HTML. Mas que a fonte 130% e a cor de fundo gray, a origem dessa informação é lá no external.css na linha 1, que é justamente o meu arquivo externo. E que a cor foi sobreposta, né? Então ele está demonstrando isso daqui. Mesma coisa aqui no outro parágrafo, né? No outro parágrafo, veja, ele colocou, olha, isso aqui tem fonte e cor de fundo do external CSS, essa cor aqui foi sobreposta por dessa linha aqui, da linha 18, né? Então, Shift Ctrl I ou botão direito, Inspect, você consegue ver informações CSS, inclusive da origem, de onde ele está puxando essa modificação, essa alteração. Agora, outra forma de você verificar a regra de precedência é também pela questão da especificidade. Se um seletor é mais específico que outro, terá precedência. Ou seja, vejamos, ele está dizendo aqui, inclusive, vou deixar isso aqui por enquanto, não preciso. Ele está dizendo, inclusive, que o style, o atributo style, tem precedência sobre qualquer outro. Ou seja, ainda que você possa colocar uma quantidade de regras aqui, se você vier no texto, no HTML e colocar style, isso aqui vai sobrepor qualquer outra que existir para trás. Então, qualquer coisa que estiver usando regra a partir de um atributo style, terá precedência sobre os outros. A segunda que terá precedência são as IDs. Então veja que ID classes e as classes têm diferença entre elas. Isso quer dizer que se você tiver tanto uma ID quanto uma class com o mesmo nome, o que tiver na class ID vai ter precedência sobre o que tiver na class. Ou se de alguma forma as duas estiverem batendo com a mesma regra, né? Estiver sendo aplicada a mesma coisa. O que vai valer é sempre o ID. E quem tem por último aqui precedência é a questão de número de elementos, ou seja, quanto mais elementos aqui tiver. Então, por exemplo, se você tem uma regra com um elemento e uma regra que aborda dois elementos, mas que pega o um da outra regra, essa que tiver dois vai ter precedência sobre a que tiver um. Certo? Entenderam o que eu acabei de dizer? Então, se você tiver essa regra aqui, P, e uma outra P e H1, aqui é P e H1 vai sobrepor a que tiver P, por exemplo. Certo? Então, aqui, para especificar essa questão de especificidade, aqui tem um exemplo prático de especificidade. Deixa eu mostrar aqui. Então, veja bem. Você tem, primeiro, essa regra aqui, né? Essa regra aqui está dizendo, olha, todo P, que até para reforçar o que a gente viu anterior, né? Todo P que é descendente de um elemento header, cuja class chama navigation, certo? Ou seja, todo P cujo descendente está dentro de uma tag header, cuja classe é navigation. Se a gente olhar para o código aqui, ó, você tem uma header, você tem uma tag header, cuja classe é navigation, e tem um P que é descendente dela, é filho direto e é descendente, tá na mesma, né? Então, vou colocar a cor azul. Aqui você tem uma outra, né? p.blurb. Então, toda tag P cuja class é blurb. Então, color igual a red. Então, P cuja class é blurb é essa daqui. Certo? Então, essa daqui não tem... Essa daqui se aplicaria vermelho. E essa daqui falaria, toda tag P fique verde. Aí se você olha pro código e vê que ele está azul, você viu que a regra que teve precedência foi essa.
Por que que essa aqui teve precedência? Bom, classe tem precedência sobre o número de elementos. Então, essa daqui já teria precedência sobre essa. Agora, essa daqui usa classe, mas ela envolve dois elementos. Então, na somatória, digamos assim, de precedências, essa daqui ganha dessa, porque as duas envolvem classes, mas essa daqui envolve mais elementos do que essa. Então, por isso que essa ganhou e se tornou o fundo azul, a cor da fonte azul. Certo? Então, isso daqui pode gerar confusão à medida que você for crescendo o número de regras dentro do seu código. Então, acho que à medida que a gente for fazendo exercícios e vendo, a gente vai ver justamente a aplicação dessas regras, né? Não se preocupe se ainda isso tenha ficado nebuloso para você. Então, o que eu tinha mencionado sobre a questão da herança, né? Algumas propriedades, como no caso de font family, são herdadas por elemento filho. Eu mostrei isso agora há pouco, né? Mostrei que a gente colocou uma regra, depois sobrepôs apenas a cor, enquanto que a regra anterior ficou intacta, né? Então, font family é um exemplo de uma propriedade que é herdada. Nesse exemplo aqui, ó, você tem uma regra para tag body. Essa regra para tag body, ela colocou um conjunto de fontes aqui, né? Isso aqui é uma stack, né? Ou seja, se não tiver essa, coloca essa, se não tiver essa, coloca qualquer uma com essa categoria. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Coloca essa cor e coloca esse espaçamento aqui dentro da caixa, né? Isso aqui é para controlar o espaçamento dentro da caixa dela. Veja que depois ele criou uma nova regra aqui, page, que é para class page. Então, se você olhar para o código tem um div aqui cuja class é page, ou seja, esse conjunto de propriedades aqui se aplicaria a tudo que tivesse aqui dentro. Então, se você olhar para o resultado aqui do seu código, ele colocou, por exemplo, ele colocou borda, colocou uma cor de fundo aqui e colocou deixa eu ver o que mais que ele fez. Ele usou um inherit aqui, que é justamente a herança, ou seja, ele pegou o padding que era do body e herdou aqui para o page. O que é esse padding? Esse padding é justamente a posição do conteúdo com relação à caixa, certo? Então, acho que 10 pixels seria 10 pixels daqui para cá. Né? Se eu não me engano, tem superior, inferior, vertical, esquerda e direita. As opções de você colocar o padding aqui. Então, o que ele manteve? Ele manteve a fonte. A fonte é herdada implicitamente. Você não precisou colocar aqui font family inherit, né? Mas o padding ele pode especificar que ele quer a mesma configuração de espaçamento de uma tag pai dele, né? De uma tag que está acima dele, que é a tag body, que é a tag que estaria acima de qualquer conteúdo de fato. Então, o que ele está dizendo aqui nesse slide, para resumir, é que algumas propriedades são herdadas automaticamente, como é o caso da propriedade font family, que ela foi herdada para essa regra aqui page, ele não mudou a fonte depois que ele criou, ele sequer retirou a fonte, mas que quando você quiser herdar uma propriedade de um elemento pai, você pode dizer isso explicitamente usando dois pontos inherit, ok? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Tá. Bom, aqui, ó, body tem cor vermelha, texto centralizado, fonte Courier New e essa configuração de espaçamento aqui de 20 pixels. Quando ele criou a regra para o seletor P, ele disse cor azul, ou seja, tudo que for P vira azul. Então, o que era P aqui no código? Era o parágrafo debaixo de subheading 1 e o parágrafo debaixo do H2, que é o subheading 2 aqui. Ficou azul. Veja que eu até coloquei a fonte Courier New porque ela é fácil de você identificar, né? É aquela fonte de códigos, né? De codificação. Então, você vê que ele aplicou a tag P aqui, ele criou uma regra para a tag P, e a fonte continuou Courier New, a fonte continuou 20, continuou centralizado, né? Só mudou o vermelho, só sobrepôs o vermelho. Se eu quisesse herdar essa característica aqui dos 20px, deixa eu tirar isso aqui só para você ver a diferença, né? Eu vou tirar, salvar, viu? O espaçamento dele com relação ao topo da página mudou, né? Aí ele acrescenta 20 pixels. Então, isso vai mudando o espaçamento dele em relação à caixa onde ele está contido. Então, se eu colocar aqui padding
herdado de novo. Então, os parágrafos, né, que estão azuis vão herdar 20 pixels aqui de deslocamento com relação à caixa onde eles se encontram. Né? Veja que eles ficaram mais condensados, né, dentro da caixa, como se eles tivessem espremidos 20 pixels abaixo dentro dessa caixa invisível. Né? Essa caixa invisível você pode ver ela usando o border, né? Border, 1 pixel sólido e laranja. Então aí você mostra a caixa. Então quando a gente colocou 20 pixels, deixa eu tirar o inherit aqui para você ver isso. Né? Então, sem padding, ela fica encaixotada, né? Então com padding herdado, né? Ou seja, 20 pixels, ela desloca 20 pixels em relação à caixa onde ela está contida. Então essa questão de herança, agora a questão de cores, né? A gente já, veja que a gente acaba sendo um pouco repetitivo porque vira e mexe a gente está vendo, né? O que, coisas adiantadas dentro do que a gente já falou até agora. Mas com relação à cor, aqui é bom dizer que existem 3 formas de você definir cores dentro do seu código CSS, que é usando a função, né, RGB, onde cada elemento disso aqui é uma tonalidade de vermelho, verde ou azul, né? Usando o hexadecimal, onde isso aqui nada mais é do que o correspondente hexadecimal desses números aqui. Então, se você quiser essa mesma cor aqui, é só converter isso aqui para hexadecimal, você vai ter isso aqui. E você pode usar nomes de cores pré-definidos, né? Então, você tem a ajuda de um site que você tem os 147 nomes pré-definidos de cores, se você quiser colocar. Então, se você quiser essas cores aqui, você pode vir e copiar a cor. Continuamos com cores, agora para cores de fundo. Então, voltando àquele conceito lá de caixas, a cor de fundo vai se aplicar justamente àquele espaço que compreende aquela caixa que envolve aquele elemento HTML. Então, aqui a gente não precisa nem no código, apesar de ter esse exemplo também lá, se não me engano, mas aqui ele colocou uma cor de fundo para o body, ou seja, todo o corpo do texto está com esse 200, 200, 200, que deve ser esse cinza aqui, né? Lembrando que RGB, quando é 255, 255, 255 é branco, né? E quanto que 000 é preto, então quanto mais próximo de 255, mais próximo do branco, então faz sentido isso aqui ser bem clarinho. Ele colocou o H1, que deve ser isso aqui, de ciano escuro, né? O H2, que provavelmente é esse daqui, ele colocou essa cor de fundo, enquanto que esse P aqui, que é esse último que ele colocou, é branco. Mas é o que sobrepõe todas? Mas é o que sobrepõe todas no fundo? Então, cor não é herdada, né? Então, assim, você colocou body, se você tivesse colocado body e não tivesse colocado nenhuma outra regra, tudo ficaria cinza. Quando ele colocou H1 e colocou background dark ciano aí no H1, só H1 ficou envolvido, né? Só a caixa invisível que compreende H1 ficou colorida. O body é todo o fundo, né? Todo o fundo, todo o seu corpo da sua página. Quando eu falo H1, ciano escuro aí, só H1, ou seja, só o que compreende H1. H2, só o que compreende H2. P, só aquele que compreende P. Eu vi no exemplo passado que você coloca um pixel para visualizar a caixa. Se eu manter esse um pixel, ele ficaria com um outline. Seria. Uhum. Por exemplo, no body, né? Você pode colocar um pixel, igual no exemplo. Acho que no exemplo dá para ver isso. Vou copiar isso aqui para cá. Vou colocar uma linha mais forte aqui e de 10 pixels para ficar mais grossa, né? Uma linha azul. Então eu coloquei uma linha de 10 pixels azul no body, então todo o body ficou circundado aí. Então, acho que esse exemplo está aqui, só para mostrar então ele na prática. Tá, é o mesmo exemplo, background color, veja, mesma coisa, tá vendo? Mas aí é isso, né? A cor do fundo, que é a cor do H1, do H2 e do P. Você vê que com pouca coisa a página já fica bem mais visualmente atraente, né? Assim, uma coisa simplesinha dessa já deixa a página mais agradável aos olhos. Então,
Então, continuando aqui, opacidade também é um recurso interessante aqui utilizado, né? A gente já viu ele, eu já mencionei ele alguns slides atrás, mas aqui você tem essa opção de colocar uma cor com uma opacidade, o que na prática, aí esse exemplo aqui é só para você ver que a opacidade de fato existe, né? Porque se fosse uma coisa só no branco, nada mais seria do que talvez por exemplo, o preto opaco, né? Seria talvez só um preto mais cinza, né? Mas ele está mostrando aqui que a opacidade funciona justamente em relação a outras cores, né? Então ele colocou aqui dois quadrados, o P1 é esse daqui, o P2 é esse daqui, o P1 tem opacidade de 50%, ou seja, era para ser preto, 000 é preto, né? Então ele colocou um preto 50% opaco, então ele ficou assim, com essa transparência, né? Com essa aparência de transparência. E o P2 também era para ser preto, mas ele foi colocado opaco. Então a opacidade pode ser alcançada com essa propriedade, opacity, diretamente, onde 0,5 quer dizer 50%, enquanto que ou você também pode colocar um RGBA, cujo último elemento dele representa a opacidade. Então aqui as cores e a opacidade dessa cor. Opacidade. Veja que engraçado, né? O código para fazer duas caixinhas HTML é só isso aqui. Só um div com um p class 1 e outro div com um p class 2. Aí o código para fazer eles virarem quadradinhos é esse aqui. Então, tipo, ele está dizendo, olha, pega o div e coloca na caixinha. Lembra que tudo é caixinha, né? A caixinha com 100 por 100 pixels, com 40 pixels de margem, né? É a margem dele para o topo da página aqui. Aí mostra eles em bloco, em linha, então é o que faz eles ficarem assim, lado a lado, né? E coloca um background nessa cor, que é esse rosa choque aqui. Daí ele pega o P, né? O P é o que está dentro do div, né? Então ele pega o P e coloca 100 por 100, né? Fica um quadrado do mesmo tamanho do outro, né? Uma posição relativa, ou seja, relativa a div, então ele vai ficar 20, 20 e 20 de margem, 20 para cima e 20 à esquerda em relação ao div, então ele deu essa deslocada por causa dessa posição relativa aqui. E aqui ele é mais específico ainda, ele vai lá e fala, olha, colore o 1, né? Colore o primeiro quadradinho com essa cor de fundo e essa opacidade, e o segundo com a mesma cor de fundo com opacidade, só que usando uma referência diferente aqui do que essa, né? E você também tem acesso a esse exemplo aí nos exemplos que eu coloquei lá no site, certo? No Lava. Continuando agora, texto. As propriedades que permitem alterar a aparência de texto podem ser divididas em dois grupos. Mais uma vez, isso aqui é informação sobreposta, né? Porque vocês já viram isso na prática acontecendo, o que ele está dizendo aqui. As que afetam diretamente a fonte e a sua aparência, e as que terão o mesmo efeito no texto, não importa qual fonte estão utilizando. O que ele está dizendo aqui na prática existem propriedades que vão alterar a fonte e a aparência da fonte, por exemplo, negrito, itálico, sublinhado, e isso é sobreposto, ou seja, não importa o texto, toda vez que você aplicar, ele vai afetar diretamente a fonte que você aplicou. Agora, existem outras propriedades que não importa a fonte, tanto faz. É como se fossem camadas. Imagina o conceito de camadas. Numa camada inferior está a alteração do tipo da fonte e do estilo dela, se está negrito, itálico, etc. Tudo que você alterar nessa camada vai alterar na sua fonte. Agora, quando você mexer com cor, por exemplo, vai estar numa camada acima dessa camada que está alterando o estilo da fonte. Ou seja, vai manter o estilo, mas a cor vai mudar. É aquilo que a gente falou de sobrepor ou não, né? Então, numa camada abaixo está uma definição de fontes, por exemplo. Numa camada acima está a definição de cores. Uma não afeta a outra, né? Se você mexe na uma, você não mexe na outra. Se você mudou a fonte e não mudou a cor vai continuar a mesma. Se você mudou a cor e não mudou a fonte vai continuar a mesma. Então, cabe aqui talvez uma discussão rápida sobre terminologia de fontes, até para orientar a escolha de fontes na hora que você for criar uma página, né? Existem três principais categorias de fontes utilizadas para exposição de conteúdo. Uma é a serifa, né? Serif ou serifa, que nada mais são do que fontes que possuem esses como é que eu chamo isso aqui? Detalhes extras, vou usar o termo que eu coloquei aqui. Detalhes extras nos fins das linhas. Enfeite, né?
Enfim, esse pezinho aqui, ela tem uns pezinhos, ela tem um enfeitezinho aqui nela, né? Para usar o termo aí do Leonardo. Então, as fontes com serifa são essas, né? Sempre que tem esses detalhezinhos aqui embaixo. Enquanto as sem serifa, né? Sans serif, né? Sem serifa, não tem justamente as serifas, né? Ou esses detalhes aqui embaixo. Então, para que serve uma ou outra? As fontes serif geralmente são utilizadas para textos longos. Ela facilita mais a leitura, segundo estudos aí tipográficos, né? Esses estudos acho que remontam aí do século XVI ou XVII, da época da invenção da imprensa mesmo. São esses estudos relacionados a tamanho de fonte, tipologia, etc. São bem antigos e bem consolidados, pouca coisa muda. Agora, essas fontes sem serifa, elas são mais utilizadas para textos menores, por exemplo, para títulos, né, para conteúdo não muito grande. Então, é por isso que a Times New Roman, né, que é aquela fonte famosa que você utiliza lá no Word, né, é uma fonte com serifa. A fonte do LaTeX, né, que você utiliza em textos científicos, também é com serifa. Enquanto que, por exemplo, essa fonte que eu utilizo aqui com vocês é sem serifa, né? É a Calibri, né? Que é aquela fonte padrão lá do PowerPoint. Veja que ela não tem muito detalhe. Aí você tem também as fontes monospace. Monospace quer dizer justamente, ela tem um espaço único. Elas são fontes onde cada letra possui sempre a mesma largura. Você está vendo aqui que o I, né? O I, tanto que ele é espalhado, enquanto que o M parece que não é. Justamente porque o I tem a mesma largura do M. E isso acontece justamente porque ela é muito utilizada para código. Ou seja, o fato dos caracteres utilizados na codificação terem o mesmo tamanho facilita a indentação. Você pode, por exemplo, indentar usando espaço. Você sabe que às vezes você tem lá uma palavra com 4 letras. Se você estiver na linha de baixo e der 4 espaços, você vai estar lá no final dessa palavra. Enquanto que às vezes no Word, por exemplo, às vezes você tenta controlar com espaço e não com tabulação, que já é um espaçamento mais pré-definido, e você nunca tem essa exatidão na posição do cursor, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Então, a fonte mais comum monospace é aquela Courier New, que eu usei alguns slides atrás, né? Para alguns exemplos atrás. Mas, por que é importante você saber disso? Porque na hora de você definir fontes, você precisa considerar que o seu browser só vai mostrar a fonte que você escolheu se a fonte estiver instalada no computador do usuário. Então, quando você depende da configuração do usuário para a aparência da sua página, é um tanto arriscado. Isso quer dizer que é importante quando você definir uma família de fontes, por isso que a propriedade chama font family, não só font face ou só font, né? É uma família de fontes que ele quer. Ou seja, você está definindo aqui que no body, se não tiver Georgia, usa Times. Se não tiver a Times, usa a fonte padrão serifa que tiver lá. Ou seja, a do sistema operacional padrão. A mesma coisa para H1 e H2. Está dizendo, olha, se não tiver Arial, usa a Verdana. Se não tiver a Verdana, usa a fonte padrão sem serifa que tiver no seu sistema operacional. Os créditos aqui, né, que seria essa parte aqui do código do exemplo aqui, que é o do Yves Duckett, que é o autor do livro que eu estou utilizando. Créditos é justamente essa linha aqui, né? Se você ver aqui, tem uma class aqui, credits, né? É justamente a linha do by Yves Duckett aqui. Então, o crédito está dizendo, olha, coloca Courier New. Se não, coloca Courier. Se não, coloca a fonte monospace que tiver à disposição. Certo? Então, aí você percebe a diferença. Ó. O texto, né? O corpo do texto aqui, que é justamente... Veja que ele colocou body, ou seja, tudo que não for body, H1, H2, Arial. Tudo que for credits, Courier. Agora, qualquer coisa que não é nem o H1, nem H2, nem credits, coloca body. Certo? Então, ele não precisou, por exemplo, separar isso para colocar para esse P ou para esse P ou para os dois P's. Ele disse, olha, o padrão o geral é serif, né? É times. Agora, para H1 vai ser isso, para crédito vai ser isso. Aí isso aqui sobrepôs, né? Ele sobrepôs as famílias de fonte para cada uma das opções aqui. Então, você percebe que essa fonte é sem serifa, né? Ela é mais arredondada, assim, sem detalhes. E aqui as fontes com serifa, parecido com aquelas utilizadas em editores de texto. Bom, cabe aqui também comentar um pouco sobre tamanhos de fontes, mas cabe aqui comentar sobre o padrão do seu navegador. Os navegadores têm, em geral, o padrão de 16 pixels para fontes. Ou seja, quando você abre uma página qualquer aqui,
a fonte que você está vendo na sua tela geralmente é tamanho 16 pixels, certo? No meu caso, essa aqui, é claro, né? Mas, enfim, a fonte padrão do Google Chrome, por exemplo, é 16 pixels. Do Firefox, o Edge lá da Microsoft, etc. Isso quer dizer que você consegue, a partir dessa informação, alterar o tamanho da sua fonte usando alguns operadores. Alguém tinha perguntado, por exemplo, assim, e o tamanho de H1, de H2 é padrão? É padrão com relação ao tamanho padrão do seu navegador. Isso quer dizer que se você ir lá modificar a configuração do seu navegador, dizendo que a fonte padrão é 20 pixels, então o seu H2, o seu H1, por exemplo, vai ser 200% de 20 pixels, certo? Ou seja, vai ser o dobro lá do tamanho padrão. Então, aqui ele colocou nesse slide, nessa parte de cima, quando o padrão era 12 pixels, né? Mas aqui para padrão de navegador, para os navegadores, a maioria da escala de pixels é 16. A sua fonte tem um tamanho de 16 pixels, certo? Então, quando você usa lá, por exemplo, H1, H1 é uma fonte na prática de 32 pixels, certo? H2 de 24, HD de 18 pixels. Então, só para você saber que se você colocar H1, ele já automaticamente vai colocar uma fonte de tamanho 32, mas que se você colocar uma fonte de tamanho 32 explicitamente, ela vai ter o mesmo tamanho de H1, ok? Mas em geral você tem três formas mais comuns de alteração do tamanho de fontes. Uma é utilizando a nomenclatura de pixels, né, que aí você consegue ter o controle do tamanho da sua tela, de quanto de espaço isso vai ocupar na sua tela, usando pixels. Você também tem a informação sobre a definição do tamanho de fontes a partir de porcentagem. Essa porcentagem é em relação ao tamanho padrão, como eu havia dizendo. Então, se, por exemplo, você colocar uma fonte cujo tamanho é 75%, você está querendo dizer que é 75% de 16, ou seja, seria 12 pixels. E se você colocasse 200%, seria 200% de 16, ou seja, 32 pixels, sempre com relação ao tamanho padrão do seu navegador. Então, se você não quiser depender, né, do tamanho padrão do navegador de um usuário, você usa pixels. Agora, se você quer fazer um trabalho lá com o número de fontes, com o tamanho de fonte com relação ao tamanho padrão, saiba que quando você usar a porcentagem, a sua base é 16 pixels. Então, qualquer coisa menos de 100% vai reduzir de 16 para baixo, qualquer coisa acima de 100% vai aumentar de 16 para cima. Enquanto que você tem também essa EM, né? M. Chama M justamente porque é como se fosse o equivalente ao tamanho da largura da letra M. Então, o que é uma M? Então, por exemplo, no caso de H1, o equivalente do tamanho de H1 é como se fosse 2 EM, né? Duas letras M, digamos assim, o tamanho de H1, né? Que é o dobro. Então, o body seria o padrão, que seria um EM, né? Uma letra M, um padrão de letra M, enquanto que o H1 seria o dobro de uma letra M, justamente a mesma coisa que 200%, né? Então são apenas formas diferentes de você expressar uma mesma coisa, mas que dependendo da forma como você utiliza, isso pode dar algum trabalho. Como assim? Font size igual a, vamos colocar aqui 120%. Bom, primeiro, o que representaria 120%, né? Lembra lá que é 16 pixels o padrão. Então, 120% seria 16 vezes 1.2. 16 vezes 1.2 dá 19.2, né? Eu tinha feito essa conta aqui mais cedo, para ter certeza. Mas 16 vezes 1.2. 19.2, tá aí. Ou seja, você colocar uma fonte size 120%, você na prática está colocando a sua fonte com 19.2 pixels. Então eu mudei, alterei e ele aumentou aqui. Deixa eu fazer de novo caso você não tenha visto aí. Estava assim, né? Ó, pequenininho. Aí eu vim aqui, aumentei para 120% e pronto. Bom, se eu vier aqui agora, nesse div, e incluir um style nele aqui dentro diretamente, com font size igual a 2em, o que eu vou ter na prática?
Ah, não era aqui, peraí. Não era aqui, não. É no de baixo. Ele está querendo texto em 2EM, peraí. Volta para cá, aqui. Aí. Pronto. Então, o que aconteceu agora? Daqui para baixo, o texto passou a ser 2EM. Ou seja, o que é 2EM? É o dobro disso aqui. Então, se isso aqui era 19 porque é 120% de 16, isso aqui se tornou 38, né? Porque agora eu dobrei o tamanho. Então, tudo que eu coloquei daqui para baixo agora se tornou 38. Agora, se eu quiser colocar isso daqui 4 vezes mais do que isso daqui, é só eu dobrar de novo. Então, eu venho aqui e coloco aqui também. Então, tudo que veio agora daqui para baixo, dobrou de tamanho com relação ao outro. Então, era 19, né? Aí depois foi para 38, agora para o dobro de 38. Então, se eu quiser voltar agora essa parte aqui apenas para 2 de novo, eu tenho que dividir por 2, né? Colocar meio EM, né? 0,5 EM. Aí ele voltou para lá. Então veja que, por isso que eu disse que isso aqui pode ser um pouco confuso, porque à medida que eu fui adicionando novas regras aqui para baixo, elas foram sendo cumulativas, né? Inclusive, elas tiveram uma reação com relação ao que estava antes e ocasionaram uma reação ao que estava depois. Então, isso aqui é 2 em relação a isso. E também transformou todo de baixo em 2. Isso aqui é 2 com relação a isso e transformou de baixo em 2. Então, essa última regra aqui é a regra que pegou essa daqui e dividiu por 2. Né? 2 vezes 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então, pegou, aqui era 4 vezes e voltou para 2 de novo. Mas também mostra a possibilidade de você manipular esse tamanho de fontes aí dessa maneira. Font Face. Font Face permite que você utilize uma fonte mesmo se ela não estiver instalada. Isso aqui nem sempre funciona, porque você vai ter que depender do link que está funcionando para você baixar a fonte e instalar. Inclusive esse exemplo aqui que tem aqui, deixa eu ver se tem esse exemplo do Font Face. Acho que eu nem coloquei esse exemplo aqui porque ele não funcionou, ou seja, a ideia desse Font Face era baixar essa fonte aqui, Chunk5 regular, para que ele mostrasse o texto justamente com essa Chunk5 regular, né? E aí eu baixei aqui, ele não mostrou, provavelmente porque esse link deve ter quebrado, né? O link original dele lá. Mas você também tem essa opção de colocar a fonte no seu diretório, né? Num diretório lá dentro do seu servidor web, e aí você pode importar ela para o sistema operacional local para que ele possa mostrar adequadamente, né? Aí você vê que ele tem, mesmo assim, ele tem um plano B. Ele está dizendo, olha, se não der certo o Chunk5 regular, mostra Georgia, se não, é uma serifa normal, padrão do seu sistema operacional. E esse uso de fontes também, assim, envolve algumas questões de direitos autorais. Tem algumas fontes aí que são proprietárias, né? Bom, e aqui, para finalizar essa questão de fonte, ele mostrou aqui uma série de opções para alterar o texto, né? Aquela formatação de texto, como você está acostumado lá em editores de texto, né? A fonte weight deixa o texto em negrito ou deixa o texto normal, né? Aí ele pode perguntar assim, por que a fonte weight tem opção bold para negrito ou em normal? Não seria só para bold? Porque às vezes você quer colocar todo o texto em bold e só alguma coisa normal, né? Então você pode criar uma regra com esse aqui, uma regra geral com bold e depois regras específicas com font weight igual a normal, se você quiser fazer o inverso, né? Todo o texto bold e só algumas partes normais. Font style, então é um pouco confuso isso, né? Então o bold, o negrito pertence ao weight, enquanto que o itálico pertence ao style, né? E o oblíquo também, né? Que era um pouco mais deitadinho assim. Mas ele também tem a opção normal, caso você queira fazer o inverso, né? Tudo itálico e uma parte normal. O text transform é legal porque ele consegue trabalhar com uppercase, lowercase, deixar as letras minúsculas, maiúsculas, deixar só a primeira letra maiúscula. E o text decoration trabalha com a parte de sublinhado, né? Sublinhado embaixo, sublinhado em cima, sublinhado atravessado, né? Blink também, para piscando. Eu acho que eu preparei exemplo também disso aqui. Deixa eu ver. Aqui. Font weight. Acho que eu vou mostrar o código direto. Font weight. Está aqui. Então,
font weight, aqui, font weight igual a bold, né? Ele não colocou aqui, mas o que ele quis colocar de bold? Acho que só, por exemplo, aqui, né? Eu quero esse Briard aqui, negrito. Eu quero só o Briard negrito. O Briard é esse textinho aqui. O Briard é o link, né? O link que está dentro da tag A. Então eu posso colocar aqui A. E aí só o Briard ficou negrito lá. Font weight é isso. Font style. Font style, vamos para o próximo exemplo. Font style. Ó, aqui ele quer colocar só o nomezinho dele aqui itálico. Então, ele colocou na classe credits. Então, quem que é a classe credits? É a classe que está dentro de uma tag P, que é by Eve Duckett aqui, o nome dele. Então, ele colocou em itálico, só nessa parte aqui. Então, ele manipulou isso através do seletor de classe, aqui, né? Ponto .credits, né? Se ele quisesse ser mais específico, ele poderia colocar p.credits, porque só tem uma classe credits, né? Só tem uma classe credits aqui. Mas aqui quer dizer assim, ó, tudo que for credit, tudo que for classe credits, independente de qual, recapitulando, né? Independente de qual tag, ele vai aplicar itálico na fonte. Próximo exemplo, text transform. Text transform. Aqui ele está dizendo, ó, todo H1, uppercase. H1 aqui, ó, letra maiúscula. Todo H2, lowercase. Text transform, né? Então, H2 aqui, tudo minúsculo. Tudo que for credits, capitalize, ou seja, cada uma das primeiras letras maiúsculas. Então, é o que está aqui, ó, cada uma das primeiras letras maiúsculas. Então, facilmente você manipula texto com essas propriedades aqui. E o text decoration? Text decoration. Veja aqui, ó, o que ele fez? Ele aplicou um underline no credits, aqui, né? Um underline no credits, justamente no nome dele aqui, ele colocou um sublinhado, né? E ele colocou no A, que é um link, né? A tag para links, text decoration, none, ou seja, sem sublinhado. Então, se você quer um hiperlink sem sublinhado, você pode usar o text decoration e tirar o sublinhado. Às vezes fica um pouco confuso para um usuário, né? Se ele acha que isso aqui é um link, isso aqui não é, né? Só porque é azul que é a diferença. Mas, enfim, você pode fazer isso aí também. Então, se você quiser taxar, né? Como é que é o taxado lá? Line true. Vamos fazer o text decoration line true. Opa, line true. Line true. Né? Então, enfim, é isso aí. Que mais que temos aqui? Esses daqui já são com relação à linha, né? A altura da linha, altura, espaçamento da letra e espaçamento de palavras. Também tem exemplos aqui. Altura da linha. Line height. Então ele colocou aqui. Vamos tirar para ver como é que estava. Como é que ele está cru. Texto normal, né? Então aqui ele colocou a altura da linha igual a 2em, né? Duas letras M de altura da linha. Então você vê que ela ficou muito mais espaçada. Você também poderia usar, sei lá, 200%, ou seja, uma linha dobrada, né? É o famoso parágrafo duplo. Você viu que ficou a mesma coisa, né? Porque é a mesma coisa, equivalente. Ou você pode colocar em pixels também, tipo a altura da linha 150 pixels, né? Fica essa coisa esquisita aí. Mas enfim, você controla a altura da linha, você controla também o espaçamento entre letras e palavras. Está aqui, né? Ele colocou H1 e H2 uppercase, H1 e H2 uppercase, está em letra maiúscula, e o espaçamento de 0.2 em, né? Aí deu esse espaçamento maior. Então, 0 em é isso aqui, é ele padrão, né? Ele juntinho. E aqui você vai controlando o espaçamento. Ponto 5, né? Ponto 99, por aí vai. E aqui o credits, ele está mudando o word spacing, o espaçamento do espaço, né? Ou seja, o espaço entre um espaço e outro. Então você pode controlar também da mesma forma aqui. Então você coloca aqui 4, uma espação enorme aqui entre as palavras. Então tudo isso vai te dando poder aí de modificação do seu código. Aqui também tem test align, eu não preciso falar, né? Ele configura centralizado, esquerda, direita, justificado. Text shadow, tem um exemplo legal aqui do text shadow.
Então o Text Shadow ele configura, ele te ajuda a configurar a posição dessa sombra, até isso que você consegue fazer, tipo o deslocamento da sombra com relação à palavra, né? Esquerda, direita, inferior, superior. E isso aqui seria a questão do desfoque, o tamanho do desfoque, né? O desfoque maior, o desfoque menor, né? Aqui você tem os exemplos e na prática o que você tem, né? Então, por exemplo, dependendo do desfoque aqui que você coloca, às vezes ele dá uma interação, uma impressão de baixo relevo, de alto relevo, etc. E também a cor da fonte, a cor da sombra, você também pode controlar, certo? Então, a pessoa que tem criatividade aí faz muita coisa com isso aqui. E, para finalizar aqui agora, falando sobre links, né? Sobre estilizar links. Com pouca coisa você consegue deixar a sua página já mais atraente com relação a links também, né? Então aqui, o que ele fez? Nesse exemplo aqui, e aqui a gente introduz um outro conceito que é o de pseudoclasses. O que é uma pseudoclasse? Pseudoclasses são atributos que você consegue acessar a partir de um seletor específico, ou a partir dos seletores. Então, por exemplo, um link, que é a tag A, ele tem estados diferentes. Então, esses estados são acessados a partir de pseudoclasses, ou seja, link, quer dizer, olha, todo link, não, o que ele está dizendo aqui? Todo link, seja cor de rosa aqui e não tenha sublinhado, né? Text Decoration None é sem sublinhado. Se esse link for visitado, a cor dele fica preta. Então, por exemplo, é o caso desse aqui, né? Ele foi visitado e a cor dele fica preta. Se eu tô hover, né? Hover é se eu tô com o mouse em cima dele. Se eu tô com o mouse em cima dele, ou é o contrário? Peraí, acho que é o hover. Active é quando eu clico, hover é com o mouse em cima dele. Então, deep pink decoration underline. Então ele coloca aqui uma sublinhado, né? Vamos lá para o exemplo. Vou mostrar um exemplo que é melhor. Link, esse aqui. Isso mesmo. Acho que é justamente o exemplo está de um jeito, o exemplo prático está de um jeito, o print está de outro. Por isso que eu fiquei confuso aqui. Ele colocou, quando eu passo o mouse fica rosa e aqui não está rosa, né? Justamente porque aqui não está rosa, porque ele está clicando aqui. Quando ele clica, ou seja, quando está active, ele fica ciano escuro. Então é essa cor aqui. É por isso que eu confundi aqui. Então tá aí, ó. Vamos lá, vou colocar o código aqui do lado. Então ele está dizendo, olha, quando ele estiver ativo, o que é ativo? É quando eu estiver clicando, fica ciano escuro. Então, se eu passo o mouse aqui, ele fica com underline, né, que é essa opção aqui do hover. Hover é quando eu passo o mouse em cima. E o active é quando eu clico, né? Então, se eu clicar, ele fica azul. Se eu visito a página e volto, ele fica preto, que é o padrão de páginas visitadas que ele definiu aqui, certo? Além disso, você pode criar efeitos com botões também, né? Nesse exemplo aqui, é um botão de submit, de formulário, que a gente viu na aula passada, né? Nesse botão de submit, então onde que está esse botão de submit aqui no código? Está aqui do lado de um input do tipo texto, né? Então tem um input do tipo texto e tem um input do tipo submit. Os dois são tags input, né? Os dois são tags input. Então você vê aqui que tem uma regra para as duas, tanto para o espaço aqui, para texto, quanto para o botãozinho. Então os dois são input, então isso aqui vai valer para os dois. Aí ele chegou aqui, olha, para o input do tipo submit, quando eu passar o mouse, muda a cor de fundo para essa cor aqui, que é justamente isso aqui, essa cor marrom aqui. Quando ele estiver ativo, ou seja, quando ele clicar, muda a cor de fundo para chocolate. Então você vê aqui quando eu clico, passo o mouse, quando eu clico ele muda a cor. O texto, coloca nessa cor aqui, que é o texto tanto desse Enter Email Address quanto o texto do Submit, independente, né? Não, desculpa, input.text, desculpa, ele está colocando a cor do input do tipo texto, que é esse primeiro input, nessa cor aqui. E aí ele está colocando o input do tipo texto quando focar, ou seja, quando eu clicar, viu a diferença, né? Então, ó, 665544, é essa cor aqui, ou seja, o que é focus? É quando o foco estiver nele, ó. Quando o foco está nele, mudou a cor. Que cor? Essa cor aqui.
Então, as pseudoclasses permitem isso, permite você, e isso depois se torna... Você consegue fazer isso com JavaScript também, né? Mas você também, desde já, se já quiser, consegue alterar isso no CSS, se você já quiser trabalhar com isso também, sem JavaScript ainda. Certo? Bom, aí tinha um último exemplo aqui. Veja, vou fazer passo a passo aqui para a gente ver acontecendo. Então aqui, por exemplo, você tem 3 links que a gente pode facilmente transformar isso aqui em botõezinhos, né? Em botões com comportamento diferente, tal. Então, vamos começar aqui, por exemplo, tirando as bolinhas aqui dessa lista, né? Vamos transformar isso aqui em botões alinhados. Então, vamos tirar as bolinhas dessa lista. Então, você pode vir e configurar todo o LI, list style igual a none, então ele vai tirar as bolinhas do LI, certo? Então, eu estou dizendo que o LI não tenha bolinhas. Aí, vamos criar uma regra aqui para os links, né? Então, uma regra para o link, toda vez que ele for visitado. Então, toda vez que ele for visitado, vamos tirar o sublinhado dele. Né? Não mudou. Aqui é, como eu falei, né? É tanto para link, qualquer link, quanto para os visitados, né? Então, text decoration não, ele tirou os sublinhados. Vamos colocar uma cor de fundo aqui, verde. Lembra das caixinhas, né? Essas caixinhas você pode também controlar o tamanho delas. Por exemplo, você pode colocar width igual a 200 pixels. Todas elas vão ter agora o mesmo tamanho, só que não, né? Peraí, você tem que colocar antes do if display em block. Aí agora elas estão dentro de um bloco e esse bloco tem 200 pixels de tamanho. Vamos colocar a cor dele preta para dar um contraste, ou preta não, é black para dar um contraste aí com verde. Vamos colocar uma borda nela também de 1 pixel sólida azul. Vamos colocar o alinhamento do texto centralizado. E vamos colocar uma margem de separação. Veja que tem alguns atributos aqui, algumas propriedades que a gente não falou, mas que elas são meio que intuitivas. Uma margem com relação a um ao outro aqui de 1 pixel, né? Você vê que, inclusive, ele acabou ficando cumulativo, né? Tipo 1 pixel daqui para cá e 2 pixels desse para esse. Você vê aqui, pronto, nossos links já estão diferentes, né? Agora vamos criar um efeitozinho para quando passar o mouse em cima dele. Então, hover quando passar o mouse e active quando eu clicar, né? Enquanto eu estiver com ele clicando. Então, quando isso acontecer, muda a cor de fundo dele para vermelho e muda a cor dele para roxo. Então, agora, quando eu passo o mouse, ele já muda a cor. Quando eu clico, não acontece nada de diferente porque eu coloquei as duas funções agregadas, né? Tanto quando passo o mouse quanto clico. Bom, sem mais para o momento, eu agradeço a presença de vocês e um abraço aí e até a próxima semana.